Com a ausência do vereador Nilson Macário e do vereador Hamilton Rafael, encontra-se presente todos os vereadores. Coloco a ata em votação. Quem aprovar, fique sentado. Quem não aprovar, se levante. Apoio a relatora da ata. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do material do expediente. Está um frio danado, hein? Joaquim Gomes, 30 de maio de 2018. A Vossa Excelência, o senhor Dionísio Bonifácio, em decorrência da reunião extraordinária com a equipe da saúde, onde estaremos traçando estratégias de continuidade dos serviços da mesma, ante o desabastecimento de combustível em nosso município, o que, em curto prazo, pode interferir na assistência à saúde dos nossos munícipes. Pelo presente instrumento, informo que não será possível a presença do secretário de Saúde em sessão ordinária da Câmara Municipal. Dessa forma, solicito uma nova data a ser definida por esta honrosa casa. Sem mais, para o momento, peço a compreensão de todos e renovamos protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Estácio Chagas, secretário de Saúde. Projeto de resolução de número 012/2018. Altera o horário das sessões ordinárias e dá outras providências. Pela ordem, Excelência. Esse projeto está com vista para mim. Eu pedi vista desse projeto semana passada. Semana passada. Parecer jurídico de número 012/2018. Assunto: reabertura de SEI após encerramento de legislatura. Análise de provas supervenientes. Relatório. Pelo presente instrumento, passo a relatar para ao final apresentar manifestação jurídica sobre requerimento de reabertura da Comissão Especial de Inquérito, SEI, de autoria do vereador Walter José da Silva, objeto do processo de número 001/2014, decreto legislativo de número 003/2015, que tramitou na legislatura passada para apuração de atos de improbidade administrativa praticada pelo prefeito em 2014, e sobre a decisão da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que ao apreciar o pedido, se manifestou sobre a possibilidade de reabertura da SEI, que assim aduziu. Examinando o requerimento em comento, em analogia com as disposições do novo CPC, no que tange às ações rescisórias, denotamos as hipóteses autorizadoras da rescisão de julgado dispostos no inciso do artigo 966 do NSPC, entre as quais é contida do inciso 3º, que trata das decisões resultantes de dado ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colução entre as partes, a fim de fraudar a lei, relevando-se ainda que as decisões fundadas em provas cuja falsidade venha a ser demonstrada na própria ação rescisória, seguem incólume no inciso 6º do artigo 966. No caso variante, como alegado pelo requerente, tem-se a incidência de contido ao cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que não pode fazer por motivo alheio à sua vontade. Com relação ao requerimento em apresso, verificamos que não existem irregularidades e críticas a fazer quanto ao aspecto regimental, constitucional e de técnica legislativa. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final firmou entendimento de que, por analogia e simetria, tomando emprestadas as disposições emanadas do novo Código de Processo Civil sobre as ações rescisórias, não restaria óbices
a reabertura e reapreciação de matéria objeto da Comissão Especial de Inquérito, instalada e finalizada em legislação anterior, ante o surgimento de provas novas cuja existência era ignorada à época e que não pode fazer uso por motivo alheio à vontade do investigado prefeito. No que pese a possibilidade de discussão em tese da utilização das ações rescisórias em processos decorrentes de comissões de inquérito, de iniciativa dos poderes legislativos, temos como premissa maior a ser observada a limitação temporal para a conclusão dos trabalhos da SEI, das comissões especiais de inquérito. Preliminarmente, definiremos o conceito de comissões especiais. As comissões especiais de inquérito, igualmente denominadas comissões parlamentares de inquérito, também podem ser instituídas pela Câmara Municipal com vereadores em exercício, para apurar fato determinado e em prazo certo de interesse da administração legal. E continua o ilustre mestre. As comissões parlamentares são grupos constituídos pelos próprios membros da Câmara, a que se atribui funções especializadas de estudo ou investigação de determinado assunto, em caráter permanente ou transitório. As comissões legislativas são o prolongamento da própria Câmara, que em órgãos técnicos com a missão precipua de realizar estudos ou investigações. Essas investigações tanto podem destinar-se a apurar irregularidades do Legislativo como do Executivo, na administração direta ou indireta do município, e conforme a irregularidade apurada, ou será punida pela própria Câmara, cassação de mandato, ou pela Justiça Penal, crime de responsabilidade ou funcionais, ou ainda pela Justiça Civil, indenização à Fazenda Municipal, anulação de atos ou contratos administrativos e sanções pela prática de atos de improbidade, definidos pela Lei 429 de 92, sem embargo da responsabilização e punição dos servidores públicos, por meio de procedimento administrativo disciplinar. Em qualquer caso, porém, se as conclusões do inquérito terão valor meramente informativo para o processo político, administrativo, penal, civil ou administrativo que se instaurar em forma legal perante o órgão ou autoridade competente para a responsabilidade do infrator. As comissões parlamentares são disciplinadas na Constituição Federal e, em decorrência do princípio da simetria, as legislações infraconstitucionais, como as constituições estaduais, leis orgânicas municipais e regimento interno das câmaras municipais, devem estar em harmonia com os preceitos da Carta Maior. Embora seja possível a prorrogação do prazo das comissões de inquérito, não transponando e nem prejudicando esta prorrogação o conceito de prazo certo, previsto no artigo 58, terceiro, desde que esta ocorra dentro da legislatura em curso, como se tem no artigo 5º, segundo da lei de número 1579/52, no caso em que apenas se previu a possibilidade ou faculdade de se prorrogar o seu prazo de duração. O Superior Tribunal Federal, STF, já afirmou posição de que a duração do inquérito parlamentar é um dos pontos de tensão dietética entre a CPI e a SEI e os direitos individuais, cuja solução pela limitação temporal do funcionamento do órgão antes se deve entender matéria apropriada à lei de que os regimentos, a recepção do artigo 15º, segundo, da lei de número 1579/52, que situa no termo final da legislatura em que é constituída o limite a de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Relator o ministro Superior Tribunal Pleno 3/2 de 2003, no mesmo sentido. Destarte,
opino pela improcedência do pedido formulado no requerimento do Lavra do vereador Walter José da Silva, ante a vedação constitucional de transposição do limite de desenvolvimento das atividades da Comissão Especial de Inquérito, constituída em legislatura passada. É o meu parecer. Joaquim Gomes, 14 de maio de 2018, João Salgueiro. Após a leitura do material do expediente, passo a palavra ao vereador Paulinho Batista. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos meus pares, aos funcionários dessa casa e à imprensa. Eu, como cidadão Joaquim Gomes, eu venho brigando pelo direito do bem comum da sociedade como um todo, sempre discutindo a questão que favorece a questão do servidor público, sindicato. Venho brigando por melhorias na questão da saúde, educação, cobrando a questão dos colégios e tendo como direito do cidadão comum. E eu, como vereador, eu quero que o direito, acima de tudo, ele esteja sobre nossas decisões. Quero dizer ao povo Joaquim Gomes que eu estou, como vereador, dando o máximo de mim para que Joaquim Gomes venha fluir sobre dias melhores. Quero agradecer a Deus por tudo, agradecer pelo meu mandato, agradecer pelos amigos sinceros que tenho, e tenho certeza que no âmbito desse meu mandato e no âmbito das minhas amizades adquiridas, não só nele, mas extrapolítico, que são as amizades pessoais que eu quero levar para a minha vida toda. Eu agradeço a Deus por tudo nessa vida e quero dizer a vocês que o cidadão Joaquim Gomes, que conte comigo para toda e qualquer situação. Eu muito obrigado. Passo a palavra ao vereador Edinaldo Antônio. Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas, senhoras e senhores, ao pessoal da informação que nos acompanha em casa, boa tarde a todos. Gostaria de falar, excelência, acerca do projeto de anulação da cassação do ex-prefeito Tonho Batista, que foi aqui apresentado pelo nobre vereador Val Braga, pedindo a reanálise daquele processo de cassação, haja vista que surgiram fatos supervenientes, novas provas, e até porque a forma como foi elaborada a cassação, o procedimento formal está eivado de nulidades. Ante isso, o vereador Val Braga pediu que fosse reaberta aquela SEI, com o objetivo de analisar as provas lá que estão contidas, e outras que surgiram após a cassação. Tendo em vista isso, a Procuradoria desta Casa opinou pela não reabertura do procedimento com seus argumentos. Mesmo assim, o parecer da Procuradoria não me convence, porque os argumentos ali são frágeis para dizer que não é possível a abertura de uma SEI. Tendo em vista que, na Paraíba houve uma cassação de um prefeito pela Câmara de Vereadores, e esta mesma Câmara reanalisou o procedimento de cassação e achou por bem anular aquele procedimento e nomear de volta o prefeito que teria sido cassado na época. Com base nisso, abriu-se um procedente, não só esse caso, como outros casos no país, no Brasil inteiro, há precedente de que há possibilidade sim de anular. Se não fosse assim, o STF não tinha editado súmula dizendo que a administração pública pode anular seus próprios atos, desde que eivados de nulidades. Vai querer a palavra, vereador? Desde que eivado de nulidades. E, sendo assim, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável para que fosse reaberta a SEI e analisadas as provas no decorrer da SEI,
E quero informar os nobres vereadores que a reabertura da SEI não é o julgamento do mérito. Após a abertura, vai ter um prazo razoável, muito longo, para se dizer se deve ou não anular aquela cassação. Não estamos aqui julgando o mérito, só estamos julgando a abertura, porque, neste momento, há indícios suficientes para a reabertura. Há fatos supervenientes. Tenho provas, inclusive, já me mostraram que delatores da época podem vir a dar outro depoimento. Ou seja, depoimentos que foram ofertados no GECOC não coincidem com a realidade. Pois não, vereador. E como vereador Edinaldo, meu muito obrigado. E como uma situação parecida com essa ocorreu com o pai de um nobre colega aqui em Sambeca, o senhor Benedito de Pontes, que teve a prestação de contas rejeitada pelo Tribunal de Contas e teve as contas rejeitadas pela uma Câmara, e na Câmara Superior, que o vereador Dinho fez parte, que o Sambeca fez parte, que o próprio colega Ivaldo fez, que foi a Câmara seguinte que veio assumir após a cassação dos vereadores da legislação passada, vieram a anular a situação anterior e aprovar, consequentemente, dando o mérito como voto Minerva, o nosso vereador amigo ali, Ivaldo, fazendo com que se tornasse válido a prestação de contas do nobre colega Bida. Uma situação muito parecida com essa nossa que estamos explanando aqui. Meu muito obrigado. Por nada, vereador. É tão fato que o que prevalece aqui é um voto político, entendeu? Tem que ser um voto político. Tão tal que há diversos argumentos. Naquela ocasião, por exemplo, uma Câmara aprovou pela rejeição das contas. A Câmara seguinte, que entrou logo o suplente, aprovou pelo deferimento das contas. Pois não, vereador? Boa tarde, meus amigos. Obrigado aí, vereador. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu não tenho contra a ninguém. Agora, só quero, quando vocês dizem que os vereadores aprovaram as contas do Bida, só foi 10 vereadores que aprovaram. Eu não aprovei. É meu amigo, mas eu não aprovei. Só era isso que eu tinha para dizer. Por nada, vereador. Quando eu digo os vereadores, eu não estou citando nomes. Quando a Câmara de Vereadores, independentemente de quem esteja, por maioria aprova um determinado projeto, ela representa a Câmara toda. Por isso que eu falo o nome de vereador e não cito nomes, Excelência. Continuando a questão, e naquele caso específico, tinha um parecer técnico do Tribunal de Contas pedindo pela rejeição. E mesmo assim a Câmara optou pela deferimento das contas do Tom. Inclusive, parece, salvo engano, já chegou um ofício aqui pedindo para a reanálise das contas novamente. Não tenho certeza, mas parece-me que vai... Pois não, vereador? Como é que se diz? Boa tarde a todos. Só corrigindo, as contas do ex-prefeito não foi aprovada, não. A prestação de conta pela casa foi só suspensa, não foi aprovada. Então deve ser por isso que o Tribunal de Contas pediu que fosse apreciado pelo plenário aqui da casa. E se a gente for julgar somente com base em pareceres, obviamente as contas vão ser rejeitadas por unanimidade. Mas explico a Vossa Excelência que, como operador de direito, nós não só julgamos com base em pareceres técnicos, nós julgamos com base nas convicções próprias e convicções políticas. E, salvo engano, seja um erro grosseiro, aí sim eu diria que a melhor opção seria votar de acordo com o parecer técnico. Vereador Ivaldo, inclusive, relator, junto comigo na Comissão de Constituição e Justiça, que opinamos, no caso, por maioria, pela reabertura da SEI relacionada ao ex-prefeito Tony Batista, e é tão tal que, se Vossa Excelência, por acaso, vier a dizer que não vota, ou que vota contra a reabertura, eu respeito o seu entendimento. Por quê? Porque nós julgamos com base em opiniões políticas. E
Se fosse assim, os tribunais superiores, como o STF, todas as vezes que julgam um caso específico, posteriormente ele não voltaria atrás se fosse julgar tão somente com base naquilo. Isso são precedentes. Por exemplo, a questão da prisão, que a prisão era admissível em última instância, hoje é possível em segunda instância. E já estão aí querendo decidir novamente que a prisão só seja analisada em última instância. Se fosse assim, esse ministro do STF estaria sendo prejudicado toda hora por mudar de opinião. Tem um pensamento que diz, cujo autor desconheço, que diz o seguinte: eu não me envergonho de mudar de ideia, porque eu não me envergonho de pensar. E cada vez que a gente pensa, é um entendimento diferente que possamos ter na frente. E peço aos nobres colegas que sigam o meu entendimento, já de antemão, antecipo o meu voto, e voto sim pela reabertura, para que nós possamos reavaliar aquela situação e colher as novas provas que possivelmente existem, para que possamos dar uma resposta à sociedade como um todo, para que a sociedade tenha conhecimento o porquê realmente houve aquela cassação. E peço Vossa Excelência encarecidamente que vote a favor. O voto de Vossa Excelência não ensejará prejuízo nenhum para Vossas Excelências, porque Vossas Excelências estão votando com um voto político que não ensejará. No máximo que pode acontecer, se a Justiça quiser intervir no presente caso, é o Ministério Público entrar com mandado de segurança e pedir a suspensão da SEI. Então, somente isso, não ensejará nenhum procedimento administrativo. Peço isso a Vossa Excelência e muito obrigado. Passo para o primeiro presidente fazer a segunda chamada. Parecer jurídico número 012/2018. A segunda chamada logo, não? Com a ausência do vereador Nilson Macari e o vereador Hamilton Rafael, encontra-se presente todos os vereadores. Os dois justificaram a falta. Parecer jurídico de número 012/2018. O assunto é a reabertura da SEI. Reabertura da CI entra em votação. Quem aprovar, fixe. Foi pedido vista do parecer jurídico da Casa a respeito da reabertura da SEI. Uma vez mais nada tratado, a sessão por encerrada.